Então, muito boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs, todos que me ouvem, tanto aqui na igreja, no dia 19 de abril de 2023, tanto você que agora está nos ouvindo no áudio, por meio do nosso canal. Estamos nessas quartas-feiras estudando a política à luz da Bíblia, porque é assim que precisamos estudar todo e qualquer assunto. Na última quarta-feira estudamos o governo civil, texto de João Calvino do livro Instituição Cristã. Hoje nosso estudo bíblico toca no campo da história da igreja, ainda com tema política, mas abordando mais a história. Para ser mais exatos, iremos de encontro a algumas historiografias de movimentos da época da Reforma Protestante. Eu quero abrir um parênteses, estou usando a palavra historiografia intencionalmente, porque cada movimento irá construir a sua narrativa, a sua história. Então nós temos não uma história do protestantismo, nós temos historiografias do protestantismo. Se você tiver a curiosidade de buscar no luteranismo, eles vão ter uma versão da reforma pelo olhar luterano, por meio das suas fontes. E se você buscar a teologia da reforma pelo olhar presbiteriano, que é o que nós estamos tendo, você terá acesso a outros tipos de fontes. Então são historiografias, não existe uma história universal, mas uma narrativa, uma linha que cada uma dos braços da reforma toma como linha mestra. Voltando para o nosso estudo, precisamos nos lembrar que a reforma protestante tem consolidado como marca o seu início no dia 31 de outubro de 1517. Foi precisamente nesse dia que o então monge Lutero fixa suas 95 teses nas portas da igreja da cidade de Wittenberg contra as indulgências. Indulgência, eu acredito que você ainda se lembre, que era uma taxa da igreja católica para você entrar no céu. Então, se você quisesse ir para o céu, não tinha problema algum, bastava você dar algum donativo, então a sua alma estava encomendada para o céu. Existia até na época um dizer, porque na igreja se passava um tipo de latinha, e quando a moeda tilintava no fundo da latinha, era uma alma que estava subindo para o céu. Esta era a época da indulgências. Bom, a partir desse momento, vários desdobramentos irão desenrolar-se, do dia 31 de 1517, afetando vários países e suas estruturas políticas. Então, hoje nós iremos ver, mais pela parte da história, como é que esses movimentos teológicos lidaram com seus governos civis ou com a política da época. Por exemplo, hoje as igrejas elas têm a sua postura em relação ao Estado, mas isto sempre foi desta maneira? Só existe uma maneira do movimento protestante lidar com o Estado? Nós veremos que não. Pelo menos existem 3 formas que foram adotadas pelos principais braços da reforma. Eu me refiro com Lutero na Saxônia, com Menoncino nos Países Baixos, na atual Holanda, e João Calvino em Genebra. Nós veremos que em cada um desses três homens, 3 figuras memoráveis da época da reforma, houve uma linha política adotada da igreja para lidar com os estados. Comecemos então por Lutero da Saxônia, como Martinho Lutero lidou com isso. Bom, um parágrafo aqui apenas introdutório para a gente relembrar quem é Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na cidade de Eisleben, atual Alemanha, em 1483, tornou-se monge agostiniano e em 1517 produz um texto contra as indulgências, como eu disse há pouco, e passa a residir sob a proteção de Filipe da Saxônia. Morre em 1546. 3 frases sobre Lutero, mas todos nós sabemos do vulto que é a figura de Lutero. Lutero foi uma das pessoas importantíssimas para o movimento chamado Reforma Protestante.
A reforma protestante tem o seu marco de comemoração no dia que ele fixa essas 95 teses. Mas a reforma protestante começou necessariamente nesse dia? Não, nós temos outras figuras históricas que também lutaram, mas não tiveram o mesmo sucesso que Lutero. Por exemplo, John Hus, em Praga, anterior a Lutero, teve as ideias semelhantes, mas em vez de receber o apoio, ele recebeu fogueira, né? Ele foi enganado, iludido pela Igreja Católica, que disse que ele teria salvo-conduto estando no concílio, mas aí esse salvo-conduto foi retirado e ele foi queimado na fogueira por ideias parecidas com a de Lutero. Lutero, entretanto, ele consegue a proteção do eleitor Filipe da Saxônia. Eleitor porque ele era um daqueles que davam voto para eleger o imperador do Sacro Império Germânico, que era quem governava a Europa de uma forma geral. Nesse momento era Carlos V. Retomando aqui, agora vamos abordar apenas alguns aspectos de como Lutero via a política, ou como ele entendia que a igreja deveria lidar com o Estado. Para Lutero, os cristãos são cidadãos de dois reinos. Algumas ideias que vou apresentar agora foram extraídas de um estudo de Timothy George, tem por título A História dos Reformadores. Eu vou citá-lo, a página 99 aqui. Pois Deus estabeleceu dois tipos de governo entre os homens. Um é espiritual, não tem espada, mas tem a palavra, por meio da qual os homens devem tornar-se bons e justos, para que mediante essa retidão possam alcançar a vida eterna. Ele administra essa retidão mediante a palavra que confiou aos pregadores. O outro tipo é o governo mundano, que opera por meio da espada, a fim de que os que não desejam tornar-se bons e justos para a vida eterna sejam forçados a tornar-se bons e justos aos olhos do mundo. Ele administra essa retidão mediante a espada. Aqui nós percebemos que Lutero, que Timothy George está citando Lutero, entendia que existiam então dois reinos, né? Um espiritual e um outro terrenal, dos homens. Um usa a espada e o outro não usa a espada. Essa é uma diferença que Lutero colocou aqui. Nós já vamos comentar isso. Vamos ver mais adiante uma outra citação de Timothy George acerca de Lutero. Lutero usou metáforas diferentes, metáforas são comparações. Lutero usou metáforas diferentes para descrever essas duas formas de governo de Deus. O reino de Cristo, a igreja, é a mão direita de Deus. O reino do mundo, o Estado, é a mão esquerda de Deus, mediante o qual Deus, disfarçado, por assim dizer, governa o mundo. Aliás, Lutero dizia que não eram os homens, mas Deus quem enforcava, torturava, decapitava, matava e lutava. A partir dessas imagens podemos obter duas conclusões importantes a respeito do Estado. Primeira, a origem do Estado não se encontra numa vontade autônoma de poder, nem consenso dos governados, mas na vontade ordenada de Deus. Segundo, a igreja e Estado, os reinos das mãos direita e esquerda, coexistem numa tensão necessária. A distinção entre eles não deve ser obscurecida, mas também não deve ser precisamente traçada, a ponto de um não reforçar o outro. Segundo George, aqui nessas duas citações que acabei de ler, para Lutero não havia necessariamente uma separação entre Estado e Igreja, mas os dois reinos se sobrepunham, reforçavam um ao outro. Um episódio que ilustra isso foi a maneira como Lutero aconselhou os príncipes a lidar com uma revolta de camponeses em 1525. O reformador apoiou que recebessem tratamento severo. Ele admoestou os príncipes a apunhalar, golpear e matar
aos olhos públicos. Dessa maneira, podemos entender que há uma certa simbiose entre a igreja e Estado na perspectiva de Lutero. Então, Lutero ele tinha uma visão aparentemente divisória, né? Ele acreditava nessa separação entre igreja e Estado, mas não era uma separação onde cada um estava autônomo, isolado do outro, mas que ambos coexistiam de maneira simbiótica. O que é uma simbiose? Simbiose é quando dois corpos se unem e coexistem mutuamente. Isso é uma simbiose. E eles devem se apoiar e se ajudar. Então foi citado aqui um dos pontos escuros da biografia de Lutero, que foi quando ele apoia uma ação contra os rebeldes, contra uma rebelião popular. Ele diz para que os príncipes matem mesmo os rebeldes que estavam lá na Saxônia. Alguns irão dizer que Lutero era filho da sua época, filho do seu tempo, por isso que ele reagia dessa maneira tão severa. De qualquer maneira, a ordem foi dada pelos príncipes a conselho de Lutero e a rebelião então foi enfrentada. Mas para nós o que interessa é perceber que, embora Lutero veja esses dois tipos de reino, ele vê como mutuamente cooperando entre si, simbioticamente, onde é difícil delimitar exatamente onde um começa ou outro termina em relação ao seu apoio. Eles precisam cooperar. Os dois são de Deus, mas são de Deus no que tange parte de uma mesma ação. Tanto é que ele usa a expressão corpo, mão esquerda e mão direita, para dizer que os dois braços partem de Deus, ou seja, estão ligados, fazem parte do mesmo corpo. E esta imagem de que Deus está disfarçado pelo governo é a maneira como Lutero entendia. Essa é a primeira versão, primeira forma como nós vamos entender que a igreja, ou que essa comunidade, a comunidade luterana, pelo menos inicialmente, entendia o Estado. Mas não existia apenas essa parte, eu disse que existiam três. Vamos ver a segunda. A segunda parte trata-se dos anabatistas. Por isso o título é Menon e os Países Baixos, os anabatistas dentro do território da atual Holanda. Bom, no período da Reforma surge também um movimento cujas pessoas envolvidas recebem o nome de anabatistas. Esse termo vem de origem grega, que significa batizar de novo. Percebe-se que desse movimento, a sua principal característica é o de não reconhecerem o batismo infantil. Mas não só isso. Para esses, segundo Alistair McGrath, em uma das suas obras sobre a história dos reformadores, na página 83, ele diz, abre aspas, os cristãos não deveriam prestar juramento para a autoridade secular, nem se comprometer de nenhuma forma com a contaminação do mundo caído do poder e da força. O termo reforma magisterial é usado muitas vezes para se referir aos programas de reforma de Lutero, de Martin Bucer e de Ulrico Zwingli, por conta do papel positivo que eles designaram para a magistratura e outros instrumentos do Estado. O que quer dizer aqui, deixe-me explicar, é que há uma recusa dos anabatistas em chamar o que Lutero fez, o que Zwingli fez, o que Martin Bucer fez de reforma protestante. Eles viam nesses homens pessoas não confiáveis. Então os anabatistas não apoiavam as ações de Lutero, de Ulrico Zwingli e de Martin Bucer. Para eles, essas pessoas estavam apoiando o magistério, não era um movimento de Deus, por assim dizer. O uso de violência e de armas era proibido. Os cristãos não deviam participar de guerras. A pena de morte era contrária à prática cristã e devia ser abolida. A propriedade privada não era cristã. O Novo Testamento não fala de todos os primeiros cristãos tendo todas as coisas em comum?
Então esta é uma pergunta que fica aí deixada como uma das formas de descrever o movimento anabatista. É claro que nós estamos resumindo a maneira como os anabatistas viam o governo, mas o anabatismo ele também tinha elementos escatológicos que não são tocados aqui. Como assim? Eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo, a qualquer momento, de forma iminente. Então eles interpretavam dias e datas. Vários líderes dos anabatistas foram mortos, perseguidos, porque diferente de Lutero, de Calvino, Zwingli, eles trabalharam à parte da autoridade civil. É por isso que eles são chamados, não sem motivo, de reforma radical, movimento marcado por uma leitura da Bíblia extremamente literalista e isolado das influências dos pais da igreja e do diálogo com outras facetas da reforma protestante. Então nós podemos ver aqui algum tipo de um olhar meio sectário. O que é o sectarismo? O sectarismo é quando eu acredito que a salvação está apenas na minha denominação, está apenas no movimento a qual eu compartilho. Isso é sectarismo. Existem vários grupos que vão agir desta maneira. Os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, aliás, os adventistas do sétimo dia, eles irão levantar bandeiras exclusivistas. Só eles são salvos, não existe uma salvação, só eles são salvos. E aí são eles, só eles e todos aqueles que seus adeptos, né? Isso é um sectarismo. Aparentemente os anabatistas tinham esse mesmo perfil. Embora esse movimento não possuísse homogeneidade organizacional e nem preocupação organizacional, um dos líderes desse movimento é muito lembrado, Menon Simons. Quem diz isso é o Timothy George, na página 255 do seu livro. Este homem, Menon Simons, nasceu em 1496 em Witmarsum, atual Holanda. Foi sacerdote católico, mas o evento catalisador de sua ruptura com o catolicismo foi a morte de seu irmão, um anabatista, tira esse uma, tá? Anabatista, em 1535, pela ação das autoridades civis. Deixa o catolicismo em 1536. Dele é dito por Justo Gonzalez, um historiador, seu livro sobre bibliografias de líderes cristãos, página 1588. Teve de fugir das perseguições, encontrou refúgio entre as comunidades secretas anabatistas. Logo se tornou um líder das comunidades e lhe pediram que fosse o presbítero das congregações anabatistas dispersas. Passou o resto da sua vida fugindo das autoridades até que faleceu em 1561. Isso é o que Augusto Gonzalez traz na sua biografia. Aqueles que foram seguidores das ideias desse homem serão conhecidos por anabatistas menonitas. Já ouviu falar desse nome? Os menonitas, ou batistas menonitas. Está aí a origem histórica desse termo. Então eles se baseiam muitos na mentalidade desses homens. Aqui também eu preciso dizer que nós estamos sendo bastante sintéticos, estamos olhando por cimamente. Esses homens vão produzir escritos, livros, que vão ser compartilhados pelos seus adeptos. Embora eles não tenham uma visão tão organizacional e homogênea como a que Lutero irá produzir, como a João Calvino irá produzir, todavia há alguma coisa fluida que eles concordam entre si. A proposta desse movimento em relação ao governo civil é de ruptura e abandono. Por isso, grande parte de sua história inicial deu-se na clandestinidade. Então nós vemos dois extremos aqui, né? De um lado, Lutero, dizendo que a igreja precisa estar de uma forma simbiótica com o Estado. Abrindo um parênteses aqui, é interessante que na Alemanha, né, você pode dar o dízimo, segundo dizem, segundo fontes, até mesmo pelo governo, né, porque os pastores eles são funcionários públicos. E é possível até debitar de imposto de renda, o que eu não acho uma ideia tão ruim. Mas o caso eles estão ainda hoje tão interligados, Estado e Igreja. Isso se explica por causa dessa teologia. E de um outro lado extremo, são os menonitas, né, ou de Simons, aqui os anabatistas, que dizem que o governo é mau e que não deve se ter nada com o governo. O governo
igreja são coisas diferentes, a igreja não tem que apoiar, tem que fugir dessas coisas, não deve nenhum respeito a eles. Então você veja, são duas ações diferentes no mesmo movimento, numa mesma época, assim chamada reforma radical dos anabatistas. Vamos ver agora uma terceira forma de lidar com o governo, desta feita pela figura de João Calvino e a sua estadia em Genebra. Só para relembrar, João Calvino nasceu na França, na cidade de Noyon, em 1509, mas ganhou fama em seu trabalho na cidade de Genebra, atual Suíça, ou seja, está localizada na Suíça. Iniciou sua atuação em Genebra como pregador e pastor por convite de Farel em 1536. Houve um começo turbulento que fez com que Calvino fosse convidado a retirar-se da cidade em 1538, mas ele retorna à cidade em 1541 e a partir daí enraizou-se na cidade e consolidou sua maneira de pensar a cidade de maneira bíblica até o ano de 1564. Então aqui eu vou fazer uma citação de um dos livros que tratam da biografia de Calvino, de Wallace, que diz assim: seu envolvimento nos negócios seculares da cidade começou imediatamente depois que ele colocou suas leis eclesiásticas em ordem. Parecia bom também que eles codificassem e organizassem sua legislação civil, e é óbvio que ele era um dos nomes mais qualificados da Europa para a realização dessa tarefa. Está falando de Calvino. Colocaram-no no comitê, sendo que ele assumiu a maior parte do trabalho, demonstrando um interesse prático, intenso, pelos detalhes do dia a dia da administração da cidade. Aqueles que examinaram o trabalho de Calvino nesse campo ficaram impressionados com os relatórios escritos por ele mesmo, que revelam o conhecimento que ele tinha dos casos policiais, combate a incêndios, inspeções de prédios, deveres dos guardas, cuidado com a artilharia, processo de mercado, etc. Ele também era responsável pela redação final dos editais. O livro de estatutos da cidade de Genebra recebeu nova organização e muito maior simplicidade. Os processos legais foram encurtados e a prefeitura tentava liberá-lo de outras tarefas para encorajá-lo a continuar. Veja só que Genebra se aproveitou o máximo que pôde dos dons e talentos de Calvino para o governo civil. Agora Calvino irá dar o seu depoimento, também está no livro do Wallace, na página 34, Calvino em Genebra, o título do livro, e Calvino diz assim: você se perguntará a razão de envolver-me com essas questões que não são de minha profissão e de gerar grande animosidade contra mim por parte de tanta gente. Embora raramente me envolva com essas questões políticas e esteja mergulhado nelas contra minha vontade, de fato, algumas vezes permito-me tomar parte delas quando a necessidade o requer. Desejaria estar livre para exigir minha isenção, mas desde que aqui retornei há 14 anos, quando Deus estendeu sua mão para mim, homens de forma inoportuna solicitaram-me, e eu mesmo não tinha nenhum pretexto decente para recusar. Tenho preferido dispor minhas dores na pacificação de problemas a permanecer como espectador fútil. Então aqui está um depoimento de como Calvino entendia que era necessária a participação nas esferas públicas, mas não a participação de espectador, uma participação ativa mesmo, colaborando, lendo editais, fazendo às vezes secretário aí em várias áreas da prefeitura de Genebra. Bom, vê-se que João Calvino atuou nas áreas da vida civil e política de sua cidade, mesmo que a contragosto estava disposto a contribuir para que ela ficasse melhor. Nisso, João Calvino segue as mesmas convicções que moveram José no Egito, a atuar com a sabedoria de Deus na resolução de uma grande fome que se instauraria na região por longo tempo. José pôde auxiliar na área econômica, no que tange a coleta de impostos, na distribuição na área social,
uma vez que aliviaria a fome de muitas pessoas. E o benefício da administração pública, toda a nação ficaria sendo devedora da administração do faraó atual. Isso aí foi como José atuou em várias áreas em favor da administração do Egito, que a grosso modo foi a mesma coisa que João Calvino fez por Genebra. Ele começou a atuar, por causa de João Calvino houve otimização dos recursos, houve maior dinamicidade na maneira como a cidade administrava a lei e outras coisas públicas. José, da mesma maneira, organizou a coleta de impostos, distribuição de alimentos, e foi suficientemente sagaz para enriquecer o faraó que o tinha colocado lá. Assim também, João Calvino segue os passos de Daniel. Daniel tornou-se um devoto funcionário público, podemos esquecer disso, sendo conselheiro de vários reis. Quem disse isso é Schultz, sobre a história de Israel, livro de 1977, da página 349 a 359. Ele esteve e atuou no período do Império Babilônico com seus reis, vários reis aqui, pelo menos 4. Primeiro, Nabucodonosor, que é dito lá em Daniel 1, que é o rei que leva cativo Daniel e seus amigos para a Babilônia. Teve também Evil-Merodach, um rei com o qual ele teve que lidar. Neriglissar, um outro rei que ele teve que lidar. Entretanto, esses dois não estão citados no livro de Daniel, isso aqui é fonte histórica. E teve Nabonido e Belsazar, esse está no texto de Daniel sendo citado. E também atuou no Império Medo-Persa com a administração de Dario. Então, Daniel foi um excelente servidor público, atuou como conselheiro na corte de pelo menos 5 reis e 2 impérios. Ele não via nenhum tipo de dificuldade de possuir fé em Deus e ao mesmo tempo atuar na administração pública. Bom, João Calvino ficou conhecido, além de teólogo, pregador e sistematizador da fé cristã, como também uma pessoa disposta a auxiliar os negócios de sua cidade. É claro que isso é uma fala bastante simplista. A Genebra tornou-se uma grande cidade pelas mãos de João Calvino. Muitos atestam isso. João Calvino contribuiu de maneira grande para que Genebra fosse até mesmo o que é hoje, embora Genebra já era uma cidade muito rica antes mesmo de Calvino. Calvino passa seu tempo em Genebra, sempre visto como cidadão francês. Ele nunca teve a cidadania genebrina. Ele é visto como um estrangeiro e morre como um estrangeiro em Genebra. Embora com todas as honrarias prestadas do Estado, ele não era um cidadão de Genebra. Algumas considerações. Durante nosso estudo de hoje, fomos apresentados a 3 maneiras de como a Reforma Protestante lidou com a política local. Lutero via certa simbiose, Simões Meno, ruptura e alienação. E Calvino viu uma cooperação possível e, de certa forma, um dever cristão cooperar com a cidade a qual a igreja está alocada. Como presbiterianos, somos herdeiros de uma posição mais positiva e colaborativa com o Estado e sua política, enquanto harmônicos com a palavra de Deus. Então, nós pendemos uma visão mais calvinista disso. Isso é tranquilo, isso está disposto na Confissão de Fé de Westminster, onde trata acerca também do governo civil, onde determina que a igreja ela só deve imiscuir-se em questões do Estado quando convidada. Então, nossos símbolos de fé, eles não defendem uma exclusão ou uma criminalização da política ou uma demonização da política. Eles entendem que a política é algo legítimo e quando requer que participemos, que nós não nos intimidemos e participemos. Enfim, Lutero tinha uma visão diferente, era uma visão de simbiose e de apoio mútuo de forma muito ligada. E Calvino tinha uma posição mais equilibrada. Então, eu espero que você tenha se enriquecido com esses conhecimentos. Nós aqui ficaremos para um debate acalorado acerca dessas questões. Que Deus muito nos abençoe. Amém.